começando mais um Poder e Política. A minha proposta sempre foi aquela de trazer os gestores públicos, aquelas pessoas que são incumbidas de cuidar da coisa pública no município. E agora, mais do que nunca, o momento é oportuno, porque temos um novo prefeito eleito e um novo vice-prefeito eleito. Chico Brasileiro e Nilton Bobato tomaram posse. E ontem eles chamaram a imprensa lá na Fundação Cultural e lá foi nomeado, apresentado para a imprensa os 9 nomes do primeiro escalão do Chico Brasileiro. Entre secretarias e autarquias, foram 19. Existem mais 3 pastas que deverão ser preenchidas que o Chico ainda não decidiu, que é obras, temos também a de segurança e de comunicação social. Entretanto, como eu disse, volto a repetir, as 19 foram nomeadas. E eu aqui no meu canto tenho essa maneira de portar, chamando aqueles que vão decidir os destinos do município nos próximos 3 anos e meio. E o meu convidado de hoje é a pessoa que o Chico decidiu chamar para cuidar da área social. Olha que responsabilidade, hein? A área social do governo do Chico Brasileiro. Ele está aqui comigo, é especialista na área, chama-se Elias de Souza Oliveira, a quem eu agradeço por ter vindo, professor Elias. Eu é que agradeço o convite. Agradecido. Elias, vamos começar. O senhor é... De onde o senhor veio de onde ou é filho de Foz? Eu tenho 2 estadas em Foz do Iguaçu. Meu pai foi barrageiro nessa cidade. Eu nasci em 1974, na cidade de Toledo. Imediatamente meus pais se mudaram para cá. Nós moramos aqui até 1984, quando encerrou-se a fase do chão de obra da Itepub Nacional e nós retornamos a Toledo. Muito bem. E eu volto para cá em 2004, já formado, para ser docente na Faculdade União das Américas, naquele período. Deu aulas lá, por isso que eu chamei de professor. O senhor, a sua formação acadêmica é em que área, Elias? Eu fiz a minha graduação em Serviço Social, graduado em Serviço Social, então sou assistente social na União Oeste em Toledo. Fiz uma residência multiprofissional em Saúde da Família na União Oeste de Cascavel, uma residência modalidade de dedicação exclusiva de 6.000 horas e posteriormente fiz o meu mestrado em Serviço Social, analisando políticas públicas, questão social e direitos humanos. O senhor é filiado a algum partido político? Não. Maravilha. Faz por vocação. E cuidado social num país tão desigual como é o Brasil, nós somos um dos países mais desiguais do planeta, onde você tem uma dificuldade de equiparar as populações, os povos. O senhor sabe melhor do que eu, é complicado. E o que o senhor tem em mente, assim, a priori? O senhor já assumiu o cargo, é o secretário de Assistência Social. Vamos chamar o senhor é o braço social do Chico Brasileiro. O senhor já tem alguma coisa em mente para começar o trabalho, Elias? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acompanho a política de assistência social no município de Foz do Iguaçu desde 2004, quando eu me mudei para cá, estudo, participo dos espaços e analiso essa área. Minha dissertação de mestrado foi analisando esta política no município de Foz do Iguaçu. E hoje nós pegamos essa política numa situação tanto quanto complicada. Então eu digo que a primeira coisa é colocar a casa em ordem, fazer prestações de contas que estão pendentes, prestações de contas com o Estado e com a União, órgãos que cofinanciam essa política junto com o município e, posteriormente, a gente construir e colocar em prática um conjunto de ações para melhorar os equipamentos e os serviços públicos que esta política já tem disponível. De onde vem a receita para o senhor tocar a sua secretaria? Essa receita, hoje, ela vem de várias fontes. A primeira delas são recursos próprios do município, cada fonte, que o município arrecada uma determinada parte. A outra parte é os recursos que nós chamamos do cofinanciamento. Cofinanciamento do governo do Estado do Paraná e cofinanciamento do governo federal. Da União. Da União. Essas transferências desse cofinanciamento é feito do chamado fundo a fundo.
Fundo Estadual de Assistência Social, Fundo Nacional de Assistência Social, para o Fundo Municipal de Assistência Social. O senhor tem ideia em números? Nós estamos falando em termos de quanto que seria o orçamento anual. Vamos falar desse ano que está em curso, 2017, se bem que o senhor está pegando já o governo com 4 meses já andados, né? O senhor terá aí o restante do ano. O senhor tem ideia do orçamento anual para essa pasta? Olha, quanto seria? O orçamento hoje se aproxima dos 6 milhões de reais. Anual? Esse orçamento para ações e serviços da proteção social básica e da proteção social especial de média e de alta complexidade. Este orçamento é anual. Não é muita coisa. Não é muita coisa, mas eu preciso dizer que ao longo dos anos, por conta de uma série de opções que se fez nesse município, nessa política, nós poderíamos estar com esse orçamento só do cofinanciamento de Estado e de União com aproximadamente 8 a 10 milhões a mais. Vamos mais, para mim procurar, vamos mostrar para quem nos assiste o que é exatamente essa secretaria. Essa secretaria existe no município desde quando, Elias? Quem que criou-a primeiramente? Ela já é antiga ou é uma novidade? Não, ela não é uma novidade, ela já é antiga. Até 2004, no município, geralmente você tinha as secretarias de ação social e comunidade. Muda o nome só, a nomenclatura. Mas não só o nome, Lucas. Em 2004, nós temos uma importante conquista em âmbito nacional, que é a criação da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social. Esses dois mecanismos já estavam previstos... É o SUAS? É o SUAS. Só que o SUAS só é implantado em 2004, embora ele já estivesse previsto na Lei Orgânica da Assistência Social lá em 1993. Tá bom. Só se concretiza em 2004. E dá um outro, aquilo tudo que se fazia como caridade, bondade, benesse, passa a ganhar e a figurar no campo dos direitos sociais. Muito bem. Então não é... Isso cria uma série de configurações, de regulamentações, de normatizações. Não é mais qualquer pessoa que pode fazer, não é mais qualquer equipamento, como se tinha antigamente. Eu abro uma portinha no fundo da minha casa... Profissionalizou-se. Isso mesmo. Nós tivemos a profissionalização da política de assistência social. É um avanço. O senhor... eu pergunto ao senhor, um dos mecanismos do governo federal mais robusto, que mais chama a atenção pelo seu volume, é o Bolsa Família. Que há que até quem diga, não vou entrar no mérito, mas há quem diga que foi um sucedâneo do Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso. Lá no FHC, se você se lembra, criou-se essa ajuda, não é verdade? E depois no governo do Lula ele persistiu, parece que mudou o nome para Bolsa Família. Pergunto, o Bolsa Família em cada município brasileiro vai ser gerido pela sua secretaria? Gerido, que eu digo, é o seguinte, administrado, gerenciado, é pela assistência social? É pela Secretaria Municipal de Assistência Social. É um trabalho importante, né? Extremamente importante. Como é que funciona, Elias? Olha, você tem hoje, antes de falar do Bolsa Família, nós temos o sistema do Cadastro Único da Assistência Social, o CAD Único. As famílias são cadastradas nesses sistemas, passam por uma avaliação técnica multiprofissional das equipes dos equipamentos CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, dos equipamentos que nós temos em cada região do município. E neste cadastro, elas são inseridas, o cadastro fica lá, ela é aprovada. Tem que separar. Uma coisa, Lucas, ela está cadastrada no programa Bolsa Família. Como cadastrada no programa Bolsa Família, ela pode acessar todos os serviços que o município oferece. Os serviços do CRAS, de convivência familiar e comunitária, de fortalecimento de vínculos. A outra coisa é ela receber o Bolsa Família. Os valores referentes ao Bolsa Família. A decisão de pagamento do Bolsa Família é feita por um sistema nacional. O cadastro daquela família está lá e o Sistema Nacional vai distribuindo de forma equânime para todas as regiões do Estado brasileiro essas bolsas. Então, o Lucas é usuário do Bolsa Família hoje.
conseguiu superar a sua condição de pobreza extrema, conseguiu se inserir no mercado de trabalho, conseguiu sair da condição de usuário da Bolsa, certo? Não significa que imediatamente a substituição vem para outro de Foz do Iguaçu. Entendo. Certo? Muito bem. É um sistema muito bem construído que faz essa distribuição. Lá a nível de união, quero crer que o Ministério, deve ser o Ministério, são tantos ministérios. Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário hoje. Que é o qual sabe dizer o nome do ministro? Ah, Não importa. Ô, Elias, eu entendi. Nota-se que o senhor Osmar é um técnico. Terra, o nome do Osmar ministro. Terra. Nota-se que o senhor é um técnico que entende do riscado. Quanto está hoje? Porque esse valor do Bolsa Família, ele é unificado, nacional, né? Quanto está hoje uma Bolsa Família? Depende. Ele varia? Ele varia de acordo com o número de componentes familiares. Por exemplo, uma família que tem os dois cabeças, pai e mãe, e mais 4 filhos. Ela pode chegar o máximo de R$ 272. É pouco. Isso é o máximo? Este é o máximo, o teto máximo. Nós estamos falando de pouca coisa. Estamos falando de pouca coisa. Imaginei uns 600, 500, 600 Por reais. isso que muita gente precisa conhecer o Bolsa Família. Tá, mas continuando na linha de raciocínio de valores. Quer dizer que o máximo é R$ 274 reais. Hoje, R$ 272 reais. E o mínimo? O mínimo em torno de R$ 140 reais. Dizem até, eu não sei, você vai nos dizer aqui, que já foram pegos situações em que as pessoas até, porque para receber o Bolsa Família não pode estar trabalhando. Não. Outro equívoco. É uma situação sine qua non. Pode trabalhar e receber o Bolsa Família? Pode. Pode. Porque um dos componentes da análise é a renda familiar. Vamos pegar esse mesmo exemplo que você me deu. Uma família de 2 cabeças e 4 dependentes. Ganha um salário mínimo. A renda familiar, distribuída nesses 6 membros, né, permita com que essa família receba. Eu vou fazer um intervalo. Estou conversando, como vocês podem ver, o Elias de Souza Oliveira, é o novo executivo da prefeitura que vai cuidar, secretário municipal da área social. E pelo que se viu aqui, entende do riscado. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Voltamos aqui com o Elias, o secretário de Ação Social. Assistência, assistência dá na mesma. Eles mudam o nome da secretaria, mas o foco é o mesmo, cuidado social. Elias, eu imagino que tem lá um cadastro na sua secretaria das pessoas que recebem esse benefício do Bolsa Família. Não tem um cadastro? Temos. Você sabe quantos são hoje? Nós estamos terminando de fazer o levantamento do cadastro, porque ele é dinâmico, Hélio. Então, hoje, nós chegamos ao pé hoje da necessidade de atualizar 18 mil cadastros. Atualizar? Né? Atualizar 18 mil cadastros. Isso significa ir de casa em casa, né? Isso, 18 mil famílias serão visitadas, os cadastros serão atualizados e depois o sistema será alimentado novamente. Mandado para Brasília. Mandado para Brasília. Ô, Elias, a sua secretaria tem uma figura do secretário. Quantas diretorias o senhor tem lá? Hoje nós temos 4 diretorias ligadas diretamente à Diretoria de Proteção Social. Vamos falar por etapa. A primeira de proteção social básica. Tá, ela cuida de quê? A Diretoria de Proteção Social Básica é que faz toda a organização dos serviços dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social. Essa é uma diretoria. A segunda? A Diretoria de Proteção Social Especial de média e de alta complexidade. Cuida de quê? Esta diretoria cuida daqueles serviços e equipamentos que envolvem rompimento de vínculo, necessidade de acolhimento. Tá bom. Crianças vadiando pela cidade, vendendo coisas. É com essa diretoria? Não, é com essa diretoria. Tá. Não daria essa dominação. Crianças em situação de risco. Mas eu não sou politicamente muito certo, meu caro. Eu vou no popular, porque, na verdade, quando eu estou no meu carro, que paro num semáforo da cidade, que vem um menininho com a caixa de chiclete me vender, eu estou careca de saber. Em situação de risco.
porque a mãe provavelmente mandou ela fazer aquilo. Mas, enfim, vamos à terceira secretaria. A Secretaria de Financiamento. Cuida dos recursos. Cuida dos recursos e cuida da gestão dos fundos Tá. municipais. E a quarta, Elias? A quarta, a Secretaria de Gestão do Trabalho no SUAS. Desculpa, de Gestão do Sistema Único de Que Assistência é lá Social. dentro do... Que é a São Secretaria... 4 diretorias. São 5, Lucas. E a eu errei. quinta? A quinta Secretaria cuida da articulação entre a política de mulheres, política do idoso, LGBT. E o senhor já tem esses 5 diretores nomeados? Ou o senhor já os encontrou lá? Eu já os encontrei, mas estou promovendo uma reestruturação Isso. interna dentro da É uma secretaria pesada. O volume de trabalho é pesado. 5 diretores, 5 diretorias é pesada. É uma secretaria complexa. Ela é uma complexa porque atende uma demanda complexa. Sem dúvida. Trabalhar com as necessidades dos sujeitos, dos usuários dessa política É complicado. é muito O complicado. senhor, quando eu coloquei aqui que o Brasil é um país desigual e luta-se para diminuir essa desigualdade entre ricos e pobres, aqueles que estão no topo da pirâmide estão encastelados lá e a base aqui, ela tende a aumentar, aumentar, aumentar. Isso é um fato ou é coisa da minha cabeça? Isso é uma realidade, nós não precisamos nem muito longe para comprovar. Eu É e você fato. somos exemplos clássicos disso. É. Quando a gente tem um país em que eu e você, que imagino, pertencemos à classe trabalhadora, vivemos do nosso salário, pagamos imposto de renda no mesmo nível e no mesmo patamar daqueles 5% da população que detém aproximadamente 52%, 53% da riqueza que o país produz, nós podemos dizer que esse é um país que produz desigualdades. E depois existe uma tendência natural dos nossos legisladores, vamos chamar assim, de não cortar na própria carne. Porque eu ouço aqui e acolá falar sobre aquela palavra terrível para os políticos, que é sobretaxar as grandes fortunas. O senhor não escuta isso? Sem sombra de dúvida. Mas o senhor acha que algum dia teremos isso no país? A gente vai precisar de coragem política para fazer isso. E é difícil, né? Muito difícil, mas esse Ô, é um Elias, elemento fundamental. Vamos voltar um pouquinho na a secretaria do senhor, então. Vamos voltar àquela questão que eu vou, até de uma forma jocosa, eu brinquei com o senhor, você também brincou comigo, sobre a criança em situação de risco, solta pelas ruas. Ali na BR-277, entrada do Paraguai, é comum as televisões mostrarem a mãe debaixo da árvore, às vezes com um neném no colo, enquanto 2, 3 pequenininhos estão lá pedindo dinheiro. Aquilo é uma coisa que chega a chocar a gente, não é? Porque a própria mãe induz a criança a pedir esmola. Olha, E a gente não vê muito progresso nas autoridades combatendo isso. Primeiro que a gente tem que considerar que a gente vive numa região de fronteira e os nossos problemas atravessam a ponte. Daqui para lá, de lá para cá e vice-versa. Quando a gente encontra, do ponto de vista do nosso trabalho, uma família nessa situação, imediatamente nós temos equipes que fazem a atenção a essa família. Você tem razão quando você diz que, olha, a gente está lá, a mãe está sentada. Quando a gente conversa, que atende, que faz a escuta qualificada, não é qualquer escuta, é uma escuta por técnicos qualificados, a gente vai conseguir entender o nível de vulnerabilidade, de rompimento de vínculos. Muitas vezes, na família. Tudo isso, muitas vezes, aquela mulher que está ali naquela situação com os filhos, saiu de casa de manhã para ir para ali porque foi obrigada, porque apanhou, porque é vítima de violência. O assunto é muito complexo e exige que a gente tenha um olhar cuidadoso, mas isso não significa que atender essas famílias não implique em responsabilização sobre elas. Tá certo. Muitas pessoas acabam olhando só isso, atende, mas não olha a série de situações que elas têm que cumprir. Muito bem colocado, o senhor colocou muito bem. E o que nós estamos aqui discutindo é uma questão eminentemente também cultural. Sem sombra de dúvida. Porque a mãe que está debaixo da árvore não teve oportunidade de ir para a escola, fazer um curso, ler um livro. Ela criou-se nas ruas e deu os seus filhos às ruas, não é assim? O negócio é complicado. A gente se sociabiliza nos espaços onde vive. Se aquele é espaço que eu construí
as minhas relações sociais, a minha sociabilidade, obviamente é ele que eu vou ter para dividir. Ô, Elias, o senhor, quando assumiu a secretaria, o senhor foi convidado pelo novo governo, o prefeito chegou a ter uma conversa para o senhor para dizer assim, a priori, o que ele quer? A priori, o que ele que quer? O funcionamento dos equipamentos, a melhoria da qualidade do atendimento à população, e isso nós já vamos conseguir dar respostas imediatas, porque assim, eu tenho que dizer, falar isso, o André, que era o secretário que estava, que me antecedeu. Dalpiazzo? Não, o André é do Santos, né? O assistente social André do Santos, funcionário fez de carreira. Fez um bom trabalho? Fez um bom trabalho. Eu diria que eles quase operaram um milagre com aquilo que eles receberam em mãos. Mas que foi fazer uma coisa importante. Hoje, Lucas, nós temos todos os equipamentos da proteção social básica e da proteção social especial com uma equipe mínima de referência, como determina a lei. Mínima? Mínima. Mas isso, para você ter ideia, o fato de um secretário vir aqui celebrar isso, ia dizer, poxa, Elias, uma equipe mínima que você celebrando, essa era uma demanda que nós tínhamos que cumprir desde 2007. Tá certo. Ô, Elias, me parece que, pela complexidade da sua secretaria, nota-se que essas 5 diretorias, o senhor não pode botar qualquer um lá, não, para ser diretor. Tem que ter uma formação básica para poder entranhar-se nessa questão social, que ela é complexa, não é verdade? Sem dúvida. E pergunta-se, o município, nós temos aí quase 5 mil concursados na Prefeitura de Foz. Gente gabaritada. O senhor pretende buscar ali dentro da Prefeitura ou trazer cargos comissionados? Não, todos de dentro da Prefeitura. Com exceção de uma das diretorias, que vem uma pessoa para trabalhar com a gente, porque é uma diretoria que a gente não construiu ações dela no município ainda, ela é relativamente nova, e essa pessoa tem experiência na área para construir. Os demais, das demais diretorias, das demais divisões dentro das diretorias, serão todos trabalhadores de carreira do município. Tá, eu vou sair um pouquinho da área social, vamos entrar no dia a dia. O senhor acompanhou a Operação Pecúlio? Acompanhei. O que é que o senhor tem a dizer, em poucas palavras, sobre a Pecúlio? Eu acho que quem acompanhou o sistema político, e aí eu posso dizer da política de assistência, quem acompanhou e viu a forma como ela foi tratada, viu a política de assistência social se transformar num cabide de emprego de pessoas que não entendiam, que não tinham relação com a área e que não permitiam que o trabalho necessário acontecesse, a gente entende que foi fundamental para o município tornar as coisas claras. Hoje eu posso dizer, o que não é desculpa para eu não fazer como secretário junto com os meus companheiros de trabalho, mas eu posso dizer por que não aconteceu, porque o recurso que estava aqui foi utilizado para fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Desviaram. Um crime gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou religioso, mas há um grande religioso que diz o seguinte, quando a gente fala de assistência social, a gente não está mais falando de caridade, a gente está falando de justiça. Tá. E não se faz caridade a quem se deve justiça. Teve um político lá do Nordeste, daqueles políticos à moda antiga, que saiu-se com uma pérola. Eu vou me permitir retratá-la aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas, esse Bolsa Família não passa de uma esmola do governo federal, fecha aspas. O que o senhor tem a dizer sobre uma frase deste teor? Uma frase preconceituosa, discriminatória, fundada na ignorância de quem não conhece. Da República. Sinto muito. Fundada na ignorância de quem não conhece e de quem só consegue olhar o Bolsa Família. Não adianta nada eu ter o programa Bolsa Família implantado em Foz, como eu te disse antes. Primeiro tem que desmistificar. Receber o Bolsa Família é uma coisa, ter o CAD único é outra. E você concorda que o Bolsa Escola, que foi do Fernando Henrique, o FHC, é o mesmo Bolsa Família, né? Mudou-se o nome. É diferente. O que diferencia porque lá é o seguinte, você tinha os meninos na escola. Não, você tinha, agora tem Lucas, que ter também? Também. Não só isso. Se não tiver os meninos na escola, tem que não ter os recebe meninos o Bolsa na Família? escola, tem que ter os meninos com todos os cuidados de saúde em dia, certo? Para poder receber. Tem meninos, nós temos crianças fora da escola no município, Elias? Temos. Temos? Temos.
Que percentual poucas. seria isso? Olha, eu não tenho esse percentual. De 100, o quê? 5, 8, 5, 4, por aí. É um nível baixo. Mas nós temos um excelente programa no município, executado pela Secretaria de Educação, que faz busca ativa desses estudantes, dessas famílias, numa articulação com a Secretaria de Assistência, quando apresentam situações de vulnerabilidade. Né? Nós temos isso no município. E está funcionando? Funcionando e reconhecido. Eu vou fazer um registro aqui para o meu programa. Afinal, aconteceu, eu vou dizer. Eu entrevistei um dia desse aqui, o atual secretário de Educação, chama-se Fernando Lima, bacharel em Direito, muito inteligente, preparado. Sentou-se aí onde o senhor está. E me deu uma entrevista, foi embora para casa. Depois eu chamei o Chico Brasileiro, o Chico veio, mas antes de começar a entrevista, o Chico falou, Luca, eu assisti aquela entrevista que você fez com o Fernando Lima toda e cheguei a uma conclusão. Eu vou convidá-lo para continuar secretário de Educação. Você vê a importância de uma conversa como essa, não é verdade? Sem dúvida. Chegamos ao final, professor Luiz. Aí, aqui é VaptVup. Ô, Elias, eu estou seguro de uma coisa. O Chico acertou na mosca ao convidá-lo para a pasta de assistência social, porque o senhor é um expert no assunto. Nada que eu lhe perguntei, o senhor titubeou, o senhor respondeu na íntegra como funciona, quais são os objetivos a serem alcançados. O senhor conhece do riscado, logo vai ter sucesso. Dá um bom político, hein? Daqui a pouco vão correr com a ficha para o senhor assinar aí no partido. Fique à vontade para se despedir. Eu queria mais uma vez agradecer, dizer para a população de Foz do Iguaçu que espere que nós, com paciência, mas com muita responsabilidade, vamos construir um conjunto de ações para atender principalmente aquela população em situação de vulnerabilidade. E mais uma vez agradecer o convite, Lucas, e dizer que a Secretaria de Assistência Social, né, e todos os seus trabalhadores estão à sua disposição para qualquer esclarecimento. Agradecido, sucesso para o senhor. E até sexta-feira, quando estaremos aqui com alguém da cidade. Tenham todos uma boa noite.